Olá, boa noite, meus queridos. Queremos dar continuidade aos nossos estudos nas Sagradas Escrituras. Nosso texto é o texto do Salmo 119, o verso 105, nosso texto-chave. Nós queremos lembrar que estamos estudando esta porção das Escrituras, reconhecendo o valor da palavra de Deus na vida dos salvos, na vida dos crentes, na vida daqueles que já entregaram toda a sua vida nas mãos do Senhor Jesus Cristo como Senhor e como o seu Salvador. E é esta ênfase sobre o valor da Escritura em nossa vida, na minha e na sua, que estaremos destacando por semanas, dias, meses. Este é o nosso plano. Então vamos lá. Hoje falando sobre as Escrituras na vida dos santos. Já observamos em nossa introdução que Deus é o Rei Supremo sobre toda a terra, que Deus é soberano, cheio de majestade, cheio de glória, e a palavra nos apresenta Ele desta forma, desta maneira, como Rei Supremo. O nosso texto-chave, que é o Salmo 119 e o 105, nós queremos ler, antes de nós continuarmos, declara desta maneira: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Esta é a palavra que vai nos dirigir, esta é a palavra que vai nos guiar, que vai nos orientar. Ora, como nós já dissemos, esta palavra apresenta a Deus como o Rei eterno, como o Rei Supremo sobre todas as coisas. E nós também já falamos e indicamos que a Escritura Sagrada, ela apresenta a Deus, ela revela a Deus, ela manifesta o Senhor. De fato, é uma autorrevelação de Deus através da Escritura a nós, que de outra forma nós não poderíamos conhecer Deus, ter o entendimento sobre Deus, para poder nós servirmos a Ele, para nós o adorarmos e para nós também desfrutarmos dele. Esta Escritura traz virtudes, ou como comumente é chamado, melhor dizendo, de atributos ou qualidades da pessoa de Deus, que fazem parte da sua natureza, e nós queremos destacá-las hoje à noite sobre isto. O primeiro destes atributos nós queremos observá-lo a partir do Salmo 139, versos 1 em diante. O Salmo 139. Este atributo é o atributo da onisciência de Deus. Veja, Deus, Ele sabe ou Ele conhece todas as coisas. O Salmo 139, o verso 2, 1 e 2, então diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinha, diz o verso 3, o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces todas. Tu me cercas por detrás e por diante, sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e é sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde vou me ausentar do teu Espírito? Passa a dizer o verso 7. Então, o Salmo inteiro fala desta onisciência de Deus. Deus tem todo o conhecimento, Deus sabe de todas as coisas. Deus conhece desde
o romper do dia, do seu levantar até ao final do dia, o seu deitar, quando você vai repousar, quando você vai descansar. Aliás, a Bíblia diz que Deus vela por nós enquanto nós dormimos. E que o guarda de Israel, ele não dorme, ele não cochila, ele está vigiando. Então, Deus, ele é onisciente, ele sabe tudo, ele me conhece e ele conhece a você. O salmista começa declarando: Senhor, tu me sondas e me conheces. Que a declaração maravilhosa que as Escrituras Sagradas nos trazem acerca do Deus em quem nós confiamos e a quem entregamos a nossa vida. Ele conhece tudo, ele sabe de todas as coisas, ele conhece o passado, o presente e o futuro, porque para ele não há o tempo, para ele tudo é presente, ele tem todo o conhecimento e a sabedoria, e por isso ele pode até me deter para o caminho do mal, ele pode me deter para fazer aquilo que não agrada ao Senhor, porque ele conhece o meu coração, ele conhece a minha mente, as minhas intenções, as minhas fraquezas, e Deus age para que eu ande, para que o meu caminho seja iluminado, para trilhar pelo caminho da verdade e da vontade de Deus. Então, para nós saber que o nosso Deus nos conhece perfeitamente, desde o nascimento, como diz o Salmo, todos os nossos dias escritos e bem determinados em seu amor gracioso para conosco. Não é à toa que o salmista vai terminar o seu texto dizendo no verso 23: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Sim, esse Deus onisciente que sabe tudo sobre mim, meus pensamentos, meu coração, minhas fraquezas. O salmista diz: Senhor, me conhece, sonda-me, revela-me, mostra-me, aponta-me se há caminho mau, se há um caminho errado, que o Senhor possa guiar meus passos, me dirigir, para eu me afastar dele, para eu não cair nas ciladas, para eu não cair no engano. Então é maravilhoso para nós, daí o valor da Escritura, porque ela manifesta, ela auto-revela a Deus e o seu poder, e isso nos faz conhecer do Senhor e vai nos ajudar a amá-lo mais, a desejá-lo por aquilo que ele é, por aquilo que ele representa em seu amor em nossa vida. Esse Deus que tudo conhece, esse Deus que nos sonda, mas é esse Deus que pode também direcionar os nossos passos, direcionar os nossos caminhos, como diz o verso 24, para que não caia no erro, nas ciladas e no engano do pecado, do mal e do erro desta vida. Nós também queremos seguir um pouco adiante e falar dentre estes atributos ou dessas qualidades do ser de Deus, que são tão importantes, que as Escrituras nos dão a entender, para que eu confie em Deus, para que eu me deleite em Deus, para que eu espere em Deus e para que eu possa amá-lo, adorá-lo, servi-lo e também possa eu desfrutar dele. É a sua onipresença. Se Deus conhece todas as coisas, se é verdade que Deus sabe de tudo, antes de a palavra chegar nos meus lábios, como diz aí o salmista, a outra grande verdade é a onipresença de Deus. Abra comigo 1 Reis, capítulo 8, e o verso de número 27. 1 Reis 8 e o verso de número 27, que nos diz assim. 1 Reis 8 e o verso 27. Fala de como Deus é grande, como Deus é imenso. Diz assim o texto sagrado aqui: mas de fato habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei.
Quando Salomão faz sua oração a Deus, ele está também reconhecendo a onipresença de Deus, que Deus está presente em todo canto, em todo lugar, que Deus é imenso, como outros preferem dizer, a imensidão de Deus, que Deus ocupa todos os espaços. Salomão sabe, ele diz: este templo que eu estou construindo não pode prender Deus. Deus não vai ficar fechado geograficamente dentro deste templo, porque nada pode conter Deus. Se eu aqui remover a escritura deste espaço, aqui ficará livre, o espaço estará livre. Mas isso não é assim com Deus. Não haverá ou não há um espaço livre. Deus enche tudo. Nem os céus podem contê-lo, vai habitar na terra, no céu. Ele enche todas as coisas. Ele é imanente, está presente dentro da sua criação. Ele é transcendente, ele está fora da sua criação, porque ele é imenso. Deus é onipresente, ele está em cada lugar, em cada momento. A sua presença, e isto é outra coisa extraordinária, saber a onipresença de Deus, a onipresença do nosso Senhor, do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Perceba, note quão grande, quão importante é isto para nós. Saber que Deus está ao nosso lado. Saber que em qualquer circunstância o Senhor está ministrando ou pode estar ministrando a nós. De fato, a Bíblia diz que Ele envia seus anjos ministradores a favor daqueles que vão herdar a salvação. Ele opera a nosso favor nesses dias difíceis, nesses dias tão cheios de aflições da alma no homem, com as doenças, as enfermidades de várias naturezas, inclusive o coronavírus, a pandemia que se espalha. Mas nós, como os santos de Deus, como salvos em Jesus Cristo, nós temos uma certeza: a onipresença de Deus. Deus está presente conosco nos dias bons e nos dias maus, na saúde e na enfermidade. Deus está presente conosco. Ele está ao nosso lado. Jesus disse que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Também está declarado: nunca, jamais te abandonarei. Então a onipresença de Deus é algo extraordinário para nós. Nós já observamos que Deus é Senhor da sua terra, do seu mundo. Ele é o Criador de todas as coisas. Como diz o Salmo 24, né? Minha é a terra e tudo que nela, o homem, os que nela habitam, né? Tudo que contém é meu, pertence a Deus, pertence então ao Senhor, e Ele está presente ao lado em toda a sua criação. Então, como salvos, não devemos temer, não precisamos ter medo das doenças, das enfermidades. Nós sentimos dores, sentimos dificuldades, é verdade, mas a certeza e a confiança de que Deus está ao nosso lado, Ele está presente conosco em cada situação, em cada circunstância. Ele está aprovando nossas ações, Ele pode estar confirmando as obras de nossas mãos, ou Ele pode estar agindo, abrindo portas para que eu possa entrar por elas, ou fechando-as para que eu não caia nas ciladas do diabo, do inimigo de nossa alma. Mas esse Deus pode também estar, meu querido, reprovando em algum lugar atos, práticas, ações, atitudes, pensamentos, porque Ele está presente em cada lugar, em nosso mundo, em cada lugar. Ele enche tudo, Ele é imenso, nada pode conter a sua grandeza. Então, é certo que Ele está também reprovando, Ele está presente, mas reconhecendo a oposição do pensar, do agir, dos atos, das ações, do lugar, do ambiente onde o homem possa estar, onde nossos pés
nos levaram. Mas isto é um terror para os que não creram em Cristo, para quem Deus não é o Senhor e o Salvador da sua vida. Saber que Deus está presente em cada lugar, reprovando, trazendo às vezes juízos imediatamente ou a longo prazo sobre essa vida rebelde, que se opõe à vida moral, para a qual Deus chamou, para a qual Deus comunicou, para que o homem pudesse desfrutar da sua comunhão, desfrutar do seu relacionamento com Ele. Onipresença, porém, para os santos e os salvos em Jesus Cristo, é algo maravilhoso. Eu não preciso temer, porque eu sei que Deus está ao meu lado, Ele está comigo, Ele está presente, Ele conhece minhas aflições, minhas lutas e minhas dores. E mais do que isso, o próprio Senhor Jesus Cristo esteve em uma natureza semelhante à minha, não pecaminosa, porém Ele conheceu todas as minhas limitações humanas, e Ele pode me socorrer, Ele pode me assistir, e Ele o faz em seu ministério a favor da sua igreja. Onipresença, que coisa maravilhosa, que bênção para você, meu irmão, que bênção para nós. Mas eu quero lembrar ainda esta noite para nós aqui o texto de Jó 9. Jó, no capítulo 9, um dos livros mais antigos da Escritura, embora aqui, por não estar na ordem cronológica, não apareça assim, deste modo, mas é um dos livros mais antigos. Jó, capítulo 9, verso 8 a 10, nos diz assim: quem sozinho estende os céus e anda sobre os altos do mar, quem fez a Ursa, o Orion, o Sete Estrelas. Aliás, cadê? Perdão. 9, certo, correto. Verso 9, verso 9. Quem fez a Ursa, o Orion, Sete Estrelas, recâmaras do sul, quem faz grandes coisas que se não podem esquadrinhar, e maravilhas tais que não se pode contar. Esse é Deus. Estamos falando agora da onipotência de Deus. Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas, do meu levantar ao deitar, tudo, minha mente, meus pensamentos, e Ele age, Ele opera em meu favor, porque Ele conhece também minhas fraquezas, minhas disposições. Deus é onipresente, Ele está ao meu lado, eu posso esperar, guardar nele, porque Ele está junto de mim, ministrando a nosso favor, a meu favor e a seu favor. Mas também Ele é onipotente. Isso quer dizer que a Bíblia, a Escritura revela que Deus é capaz. Deus, ele tem o poder para cumprir as suas promessas, de guardar, de fortalecer, de animar, de encorajar, de operar a sua bênção em nossas vidas. Quem sozinho estendeu os céus e anda sobre os altos do mar, quem fez a Ursa, o Orion, os Sete Estrelas, as recâmaras do sul. O que estamos destacando é o poder de Deus, o fato de Ele ser todo poderoso. Mas este é o Deus que a Escritura nos revela, em que nós colocamos a nossa fé e que manifesta-se a nós para que possamos confiar nele, saber quem Ele é, então adorá-lo, então servi-lo, então desfrutá-lo em sua bondade e misericórdia e as suas ações sobre a nossa vida. Veja o capítulo 26 de Jó. Ainda, Jó, vai para o capítulo 26 de Jó, versículos de 7 a 10. E vejamos como diz a Escritura. 26 de Jó, nós vamos ler a partir do 7. Diz assim: Ele estende o norte sobre o vazio e faz pairar a terra sobre o nada. Prende as águas em densas nuvens
e as nuvens não se rasgam debaixo delas. Encobre a face do seu trono, e sobre ele estende a sua nuvem. Traçou um círculo à superfície das águas, até aos confins da luz e das trevas. Que texto maravilhoso! É evidente que o livro de Jó não é um livro de ciência, mas a sabedoria de Deus e a inspiração divina conduziu o registro de fatos, de verdades acerca da ciência, e mostra aqui o poder de Deus, o Deus Todo-Poderoso, a sua obra, a sua realização, fatos que demonstram o seu grande poder e que são-nos revelados, manifestos pelo próprio Deus através da sua Escritura, para que eu confie em Deus, para que eu conheça a Deus, para que eu possa adorar a Deus, para que eu possa servir a Deus, para que eu possa desfrutar de Deus, ou da comunhão que Ele me oferece, e me dê tranquilidade. Isso promova gozo, promova alegria em nossa vida, nos dias bons e nos dias maus, nos dias da saúde, da enfermidade, das lutas, como o próprio Jó viera a declarar mais tarde, quando ele perdeu todas as suas coisas. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor, e Deus operou sua vontade. Você conhece a história de como Deus multiplicou aquilo que ele, na sua experiência com o Senhor, havia perdido naquele seu primeiro estado. Vá ainda para o capítulo 38 de Jó. Agora nós vamos ler o verso 11, depois do capítulo 40. 38 e o verso de número 11, que diz assim: E disse, até aqui virás, e não mais adiante, e aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas. Bem, ele começa de fato dizendo, no versículo 10, quando eu lhes tracei limites e lhe pus ferrolhos e portas, e disse, até aqui virás, e não mais adiante, e aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas, né? Está falando sobre a força do mar, mas que Deus colocou limites a ela, porque esse é o Deus Todo-Poderoso. Aliás, Jesus acalmou o mar com a sua palavra, e os discípulos disseram, quem é este que até ao mar ele tem controle, tem poder, tem autoridade sobre ele? Esse é Deus, o Deus revelado nas Escrituras, para que eu possa, volto a dizer, confiar nele, saber quem ele é, adorá-lo, servi-lo e também desfrutar dele em sua comunhão. Este é o plano, este foi sempre o propósito de Deus, que nós tivéssemos uma comunhão santa, pura com ele, em perfeita harmonia com a sua natureza. Também, amados, nós podemos destacar a eternidade de Deus, a eternidade do Senhor, dentro destes atributos, dessas qualidades que fazem parte do ser de Deus, a sua eternidade. O Deus que sempre existiu, que não teve começo e não tem fim. Isto é o sentido real do eterno com relação a Deus. Ele não teve começo e não tem fim. Nós somos eternos, porém nós tivemos um começo, nós não teremos fim. Estaremos eternamente com Deus nos céus do Senhor, ou eternamente condenados com Satanás e seus anjos também para sempre. Neste sentido somos eternos, mas Deus é eterno no sentido pleno da palavra. Ele não teve começo e ele também não teve fim. Nós podemos ler aqui desses textos para nós. Vamos ler Gênesis 18, verso 4. Gênesis 18 e o verso de número 4, que diz assim: verso 4, que diz: traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore.
trarei um bocado de pão, refazer as vossas forças, visto que chegaste até vosso servo. Depois seguiste avante e responderam: faz-me como disseste. Esta é a visão de Abraão com os anjos e o Senhor. Mas não é esse o texto que eu queria destacar e dar a você. Mas nossa ênfase aqui, não queremos nos deter por causa do nosso tempo, sobre a eternidade de Deus, que não tem começo, que não tem fim. O salmista diz no outro lugar: de eternidade a eternidade, tu és Deus, não há fim. Vamos ao Salmo 102, verso 24. Salmo 102. Nós queremos poder terminar esta sessão. Salmo 102, verso 24, e diz assim: dizia eu, Deus meu, não me leves na metade da minha vida, cujos anos se estendem por todas as gerações. Em tempos remotos lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. 26, e eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como uma veste, conforme roupa os mudarás e serão mudados. Verso 27, tu porém és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Então está aí, mais um dos textos para falar, para solidificar esta questão da eternidade de Deus, dos seus dias que não tem começo e não tem fim. O nosso Deus é eterno. Então isto é uma segurança também para nós. A vida que Ele oferece em Cristo Jesus é a vida eterna. Ele está nos dando este presente de poder desfrutar da sua glória e da sua presença eternamente. E isto é a bênção de Deus, é a graça de Deus operando, agindo também em nossa vida. Veja Isaías 46. Isaías 46. Vamos ler ainda mais dois textos. Isaías 46, verso 9. Isaías 46 e o verso de número 9, que nos diz assim: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que eu digo, meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Esse é o Deus, que todo o seu conselho, toda a sua vontade acontecerá, se realizará, porque Ele não muda. O nosso Deus é imutável. O homem, a sociedade que está à nossa volta, hoje defende algo, amanhã ela está matando e morrendo por outros ideais exatamente contrários àqueles que antes defendia. Porém, nosso Deus não é assim. Ele é o mesmo eternamente. Todos os seus princípios são os mesmos. Ele de eternidade a eternidade é Deus e Ele é imutável. Ele não muda nunca. E todos os seus planos, todos os seus conselhos irão permanecer de pé. Ele vai cumprir toda a sua vontade, toda ela, que o nosso Deus, Ele não muda. Tiago 1,17 vai dizer que em Deus não há nenhuma variação de mudança também. E Malaquias, no capítulo 3, nosso último texto de hoje, Malaquias, no capítulo 3, lá o último livro do Velho Testamento, no capítulo 3, depois você tem Mateus, Malaquias 3 e o verso número 6, diz assim: porque eu, Senhor, não mudo, por isso vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos.
Sabe de uma coisa? De fato, a nossa segurança está, porque o nosso Deus eterno, ele não muda. Todo o seu conselho, a sua vontade será realizada. E ele desejou, ele intentou nos salvar, e esse plano não muda. Agora, é evidente que algumas vezes Deus, ele precisa agir diferente. Não porque ele mudou de opinião, mas porque o homem está agindo diferente. A resposta do homem a Deus é diferente. Deus não arrependeu-se. Deus está tratando o homem de acordo com a sua ação, com a sua atitude. Porém, os planos eternos de Deus permanecem o mesmo e ele cumprirá cada um deles. Embora no tempo e no espaço ele precise às vezes mudar o tratamento com o homem por causa da sua dureza, da ação do seu coração, do seu modo de comportar-se diante de Deus, diante do Senhor. Mas os seus propósitos santos e eternos são o mesmo. Ele determinou salvar a mim e a você, por exemplo. Então, se você crer na salvação de Deus, se você entregar a sua vida ao Senhor, isso se cumprirá. É condicionado ao seu crer, é condicionado a você entregar a sua vida a Deus, para você depois disso, e apenas quando você conhecer a Cristo como Senhor da sua vida, você vai entender a onisciência de Deus, como Deus conhece plenamente o seu coração, a onipresença de Deus, que Deus está em todo o tempo ao seu lado, cuidando e agindo na sua vida. Você vai compreender que este Deus é onipotente, ele tem o poder, ele é capaz de nos guardar, de agir, de nos visitar, de nos amparar, de ter a providência que nós necessitamos, quando nós necessitamos, no momento que nós precisamos. E mesmo em meio à doença, à enfermidade, nós temos o consolo de Deus, da onisciência de Deus, da onipresença de Deus e sobretudo da onipotência de Deus, que pode, se quiser, curar, sarar, e pode, se quiser, deixar morrer e ainda assim ser o Deus Santo, o Deus Eterno e o Deus de glória. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que a Escritura apresenta e que você só pode conhecê-lo através do Senhor Jesus Cristo, quando você entregar a sua vida para Ele, e Ele se tornar teu Senhor, teu Salvador. E aí o Espírito de Deus vai iluminar a tua mente para você compreender Deus e poder confiar nele, deleitar-se nele, esperar nele, desfrutar dele e viver na comunhão dele, aqui e agora e na eternidade, com ele na glória futura. Meu querido, se não faz isso ainda, entregue a sua vida ao Senhor, confia nele, mas Deus fará na tua vida. E aos servos de Deus, quão maravilhosa deve ser para nós a Bíblia Sagrada, as Escrituras. Aqui Deus auto revelou-se a você e a mim, para que nós aprendêssemos a amá-lo e pudéssemos adorá-lo na beleza da sua santidade. E é isso que nós temos feito, penso eu, você tem procurado fazer ao reconhecer a glória, a majestade e o poder de Deus sobre a tua vida. Deus te abençoe, meu amado. Até outro momento, onde juntos estaremos novamente estudando a palavra do nosso Salvador. Amém.